Então, é, então a gente vai ver que uma coisa que eu queria falar que é muito importante é sobre o YouTube pelo computador. No YouTube pelo computador a gente tem essa ferramenta aqui. Vou compartilhar com vocês. É a Speak Subtitle for YouTube. É uma extensão do Google e ela permite que você assista os documentários em inglês traduzidos para o português. Um exército invasor está às portas de uma das maiores cidades do país. Isso aqui é a Segunda Guerra de Independência Americana. Ela acontece em 1812. Eu vou deixar o link do documentário e da extensão para vocês aqui na descrição. E se a gente traduz aqui, você vê que a Inglaterra quase conquista os Elros. A guerra é de 1812. E aí em 1812 a Europa já está em guerra contra Napoleão, certo? Quando a gente olha o mapa. Então, durante a guerra de 1812, essa parte do mundo aqui está em guerra. Então a gente tem a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, guerreando contra Napoleão, que é a guerra de Portugal, a França, né? A Alemanha e a Grã-Bretanha. Desse lugar aqui, a Grã-Bretanha controlava Portugal. Em 1386, se não me falha a memória, a Grã-Bretanha faz o Tratado de Windsor. Eles selam esse tratado com Portugal. Quando Portugal, na guerra de Aljubarrota, acredito que seja esse o nome, ele está quase sendo vencido pela Espanha. Porque você vê que Portugal, ele está praticamente aqui, ele está encostado. É péssimo esse mapa aqui, meu computador. Tá com muita coisa. Então, se você ver aqui, Portugal, ele está praticamente cercado pela Espanha. Era praticamente uma cabeça de ponte, né? Era os anglo-saxões, o termo que era usado naquele momento. Ali Portugal ele já praticamente veio um protetorado do Reino Unido ou da Grã-Bretanha na Europa, que é uma aqui, né? Só que assim, o Reino Unido ele não consegue acessar, principalmente durante a guerra contra Napoleão, ele não consegue acessar a Europa por aqui, porque está sob controle francês. Né? Napoleão conquista, né, toda essa região aqui, e ele vai aqui para essa região quando ele pega a Rússia. E nesse momento, né, durante a guerra peninsular, Portugal ele vai servir como uma cabeça de ponte, porque a Espanha também cai sob o controle francês, Napoleão, e Portugal vira uma cabeça de ponte, né, nessa parte da Europa. E através de Portugal, né, então aqui o Império Britânico exerce poder, né, sobre a França e sobre a Espanha, que é praticamente aqui, ela vira aqui um estado tampão. Então, por isso que Portugal é importante tanto para a França, de Napoleão, quanto para a Grã-Bretanha durante a Guerra Peninsular. E aí a Grã-Bretanha que colocou, né, a família Bragança no poder em 1641, quando o controle da Espanha cai em Portugal, Portugal não se libertou. Né? Portugal foi reconquistada pela Grã-Bretanha praticamente, porque era um protetorado desde 1836, né? E a vitória de Aljubarrota que a Grã-Bretanha entra na guerra e consegue expulsar os espanhóis de Portugal, e Portugal vira praticamente um protetorado britânico nessa parte da Europa. E em 1841, com a guerra de sucessão do trono português, eles conseguem mais uma vez vencer a Espanha, expulsam os espanhóis, né, para fora de Portugal e implantam os Braganças no poder em 1641. Se você for ler a historiografia, ela não vai dizer dessa forma, mas com um pouco de percepção e inteligência você vai em plenas entrelinhas e ver que o que acontece é uma vassalagem, né? A Portugal vira um protetorado britânico nessa parte da Europa. E o que isso tem a ver com o título do vídeo? Tem tudo a ver, porque daqui, né, o Reino Unido ele coloniza aqui toda essa região, né? Ele coloniza as 3 colônias, né? As 3 colônias aqui nessa parte do mapa, né? Aí tem o Canadá também, é praticamente uma possessão britânica durante o Império. E durante a Guerra de Revolução Americana, as 13 colônias se unem para lutar
contra o controle britânico do território, que eles chamam agora de Estados Unidos, que é o único país do mundo, até o momento, que não tem nome, né? Estados Unidos. E durante essa guerra, né, 1876, 75 até 1884, então no caso são 8 anos de guerra, os Estados Unidos, com a ajuda da França, de Luís XVI e da Espanha, conquistam a independência, né, contra o Império Britânico, e eles formam os Estados Unidos. E usam o modelo república, que é o que vai ser seguido pela França em 1889, durante a queda da monarquia Bourbon e a ascensão de Napoleão. Eles vão usar o termo república, mas daqui a pouco Napoleão também, né, se declara um imperador. Nesse processo de 1836, 1816, 1812, na verdade. Então, durante essa guerra que a gente está vendo no vídeo aqui, está meio complexo, mas vou tentar explicar de forma didática que vocês vão começar a ligar um ponto no outro. Demora um pouquinho, mas acontece. Sua capital foi devastada, suas defesas destruídas. Sua capital foi devastada, suas defesas destruídas. Apenas uma coisa se interpõe a força inimiga. Sua capital foi devastada, suas defesas destruídas. Apenas uma coisa, e a destruição da nação, a vontade de 15 mil homens e mulheres determinados a lutar. Então aqui é o título, como eles colocaram, né? Primeira Expansão da América, a vontade de 15 mil homens e mulheres determinados a lutar. Eles começam a fazer essa vergonha. Primeira invasão da América. Eles chamam de primeira invasão da América, 1812. Que inclusive foi a única invasão, né, durante toda a existência dos Estados Unidos. Hitler não conseguiu invadir. E Napoleão também não. Então, 1812, eles estão em guerra com Napoleão na Europa. E você tem a Grã-Bretanha, a Inglaterra, é o termo correto, Inglaterra, tentando reconquistar os Estados Unidos. Poucas pessoas sabem da existência dessa guerra de 1812. Mas aqui pelo vídeo você vai entender que em 1812 ele consolida a identidade nacional dos Estados Unidos, como nação. E em 1812 você tem uma pessoa que vocês vão lembrar muito bem do nome dele. Quer ver? Vou achar ele aqui, para ele não ficar muito longo. Vocês vão botar lá depois e não assistiram. Vou achar ele aqui. O nome vai soar familiar para vocês. Ele perde o irmão dele durante a Revolução, na Guerra da Revolução, né? Que os americanos vencem a guerra contra a Inglaterra, e o irmão dessa pessoa, ele morre. E vejam quem é. Ele daqui, este miserável. Nos Estados Unidos, as tropas americanas, que vêm lutando há quase 2 anos em milícias em sua maioria mal, treinadas e mal equipadas, estão prestes a enfrentar uma força diferente de tudo que já viram. Estão prestes a enfrentar uma força diferente de tudo que já viram. Os britânicos têm todos os motivos para esperar a vitória. Durante o último ano, a frota britânica na América do Norte tem intensificado o bloqueio da costa atlântica. À frente da ofensiva está um homem para quem a destruição da América é uma vingança pessoal, o vice-almirante Sir Alexander Cochrane. O vice-almirante Sir Alexander Cochrane. Como é o nome dele? Vocês prestaram atenção? Prestem atenção, para vocês aprenderem a história que os britânicos não querem que você aprenda. Vamos lá. Quem é? Vocês conseguem ler aqui o nome dele? É uma vingança pessoal. À frente da ofensiva está um homem em 1812. Para quem a destruição da América é uma vingança pessoal. Porque é uma vingança pessoal, a gente já vai descobrir. Como é o nome dele? O vice-almirante Sir Alexander. A voz do vídeo fala Kraken, mas a gente conhece ele neste pedaço do mundo como Cochrane. Você já ouviu falar desse nome? Alguém na sua escola já falou esse nome? Se você não ouviu, agora você vai ouvir falar de Cochrane, né? Você quer o tio dele? Vamos ver o rosto do tio dele como é. Durante o último ano, a frota britânica na América do Norte tem intensificado o bloqueio da costa atlântica. Então quer dizer que Alexander Cochrane, ou Kraken, está a serviço do Império Britânico, né? Para subjugar as Américas ao controle britânico. E aí, este controle, você pode colocar toda a América, tanto a do Norte quanto a do Sul. Os britânicos não queriam que nada escapasse do seu controle. Tanto que, né, o sobrinho de Sir Alexander Cochrane, Thomas Cochrane, vai ser enviado para a América do Sul, né? 10 anos depois, 1812, e em 1822, 10 anos depois, o sobrinho dele vai estar onde? No Brasil. Como é que a historiografia brasileira chama ele? Um lobo do mar, um mercenário contratado. Mentira. Vamos jogar essa mentira agora no chão.
Vamos lá. Olha quem apareceu aqui. Thomas Cochrane Brasil, Wikipedia, vamos ver. Essa Wikipedia aqui eu vou falar pra vocês, viu? CNN Brasil, BBC, meu amigo, isso não me cheira bem. Vamos lá. Thomas Cochrane, 10º Conde de Donald. Thomas Cochrane, Marquês, como é? Marquês do Maranhão. Gente, me desculpa a minha ironia, porque assim, quando você descobre, como vai acontecer com vocês agora, descobrir a mentira que a gente também conseguiu descobrir, você vê o quanto é fantasiosa a historiografia brasileira que foi escrita pelos britânicos. Então aqui você já tem uma pista de quem este homem foi. Marquês do Maranhão. Vamos lá. Ele nasceu em 14 de dezembro de 1775. Ele nasce no ano em que a Revolução Americana começa. Em Londres ele nasceu. Não, ele morreu em Londres em 21 de outubro de 1860. Eita, eu fiz até um desgrama no mundo antes de morrer. Foi um oficial naval e político britânico que desempenhou um papel importante nas histórias militares do Reino Unido, Chile, Brasil e Grécia. Filho de um aristocrata escocês, Cochrane entrou na Marinha Real Britânica ainda jovem e destacou-se rapidamente como um bom navegador estrategista. Seu primeiro comando foi o British HMS Speed, com o qual Cochrane conseguiu capturar mais de 50 navios inimigos durante as guerras napoleônicas, ou seja, ele estava lá na guerra contra Napoleão e o seu tio lá na América do Norte queimando o Washington DC, porque o tio dele, Sir Alexander Cochrane, queimou toda Nova York, queimou a sede do parlamento dos Estados Unidos. Na frente da ofensiva está um homem para quem a destruição da América é uma vingança pessoal. O vice-almirante Sir Alexander Cochrane. Alexander Cochrane. Nossa, Tinha um tipo de Sir Alexander Cochrane tem uma forte aversão a tudo que é americano. entendeu? Ele tem uma aversão a tudo que é americano. Só que não se apeguem ao termo americano e associem isso apenas aos Estados Unidos. Americano é tudo que está na América. Inclusive, Simon Bolivar se declarava um americano, filho da América. E vejam, esse é o tio dele, está a serviço do rei, em 1812, e Cochrane já está participando das guerras napoleônicas, ou seja, no mesmo ano que o seu tio está atacando Washington DC e queimando tudo, Cochrane já está lá com seu naviozinho de guerra, né, combatendo Napoleão. E ele estava ativo junto com o tio. Né? Recebe o apelido de Lobo do Mar, porque ele consegue o feito de conseguir capturar 50 navios inimigos, né, durante a Guerra Napoleônica. Então, os navios que ele aprendeu são navios do Império Espanhol e do Império Francês, que estava sob o Império Espanhol estava sob o controle do irmão de Napoleão. O irmãozinho de Napoleão estava controlando a Espanha. Naquele momento era o Império Espanhol. E desde a Batalha de Trafalgar, 1808, a Marinha Britânica ela já tinha superioridade no mar contra a Marinha Francesa e Espanhola. Então vamos voltar aqui para o abençoado. Então, seu primeiro comando foi o British HMS Speed. Mais notavelmente aqui, né, ele captura 50 navios inimigos durante as guerras napoleônicas, mais notavelmente a fragata espanhola Tergamo. Na sequência ele comandou o HMS Árabe, o HMS Pallas e o HMS Imperiese. Você entendeu? Ele não controlaria tantos HMS se ele não fosse, né, parte do almirantado britânico. Entendeu? Este homem está profundamente envolvido com o Império Britânico. Então, não se enganem quando você lê na historiografia brasileira mercenário Lord Cochrane. Não existe mercenário nenhum aí. Ele não estava a serviço de ninguém que não fosse o seu rei, né? Que não fosse o Império Britânico. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, tanto o tio, quanto o sobrinho, quanto o irmão, quanto o avô. Eles sabiam exatamente a quem serviu. Eles não serviam a impérios fantoches do Brasil ou a Simon Bolivar republicano. Eles servem ao interesse britânico, certo? Ele representa o interesse britânico na América do Sul, assim como seu tio representa o interesse britânico na América do Norte, entendeu? E Thomas Cochrane. Então vamos lá. Cochrane acabou expulso do parlamento e degradado da Marinha em 1814 após acusações de fraude na Bolsa de Valores de Londres. É aqui que está a mentira, entendeu? Não estou dizendo que isso não aconteceu. É possível que tenha acontecido. Mas vejam que a data, 1814, ela é uma data de suma importância para o Império Britânico. Porque com a perda de Napoleão, agora o vasto território das Américas vai ser disputado entre os britânicos americanos, né, que as três colônias americanas é formado por britânicos. Na elite britânica é quem governa, quem vence a guerra de independência, a contra-revolução americana, é a elite branca britânica. Não são negros que vencem lá, não sei como aconteceu na Haiti, entendeu? Inclusive escravos. Todos os pais fundadores da República Americana são escravagistas. O próprio Thomas Jefferson, o próprio George Washington tinham assim escravos. Então não é uma revolução, é uma contra-revolução, certo? Porque você não tem
declínio do poder. Lá a elite branca permanece, entendeu? Mas são colonos que se revoltam. Então vamos lá. Então aqui eles dizem, né, que o Crânio acabou expulso do parlamento decretado da Marinha, em 1814, após a Revolução de Praga, na Bolsa de Valores de Londres, sendo depois multado e preso. Só que aqueles dizem que ele foi preso, né? Não estava lá para ver. Ele mesmo assim conseguiu ser reeleito. Olha, foi preso e conseguiu ser reeleito. E tentou continuar sua carreira política, porém foi alvo de ataque e remorso por parte do seu oponente. Isso daqui é uma cortina de fumaça já para ele, entendeu? Servir os interesses britânicos na América do Sul, já que o Seixo estava lá pela América do Norte, né? Atacando terror. A Secretaria aceitou a proposta dos patriotas chilenos para organizar e comandar sua marinha, chegando ao Valparaíso em novembro de 1818 e retomando sua guerra costeira. Aqui, lógico, porque ele foi lá porque serviu os interesses da Grã-Bretanha. Vale lembrar que o Chile ele era uma colônia espanhola, que é inimiga do Império Britânico, e para os britânicos é interessante apoiar a Revolução Chilena, assim como a Revolução de Simão Bolívar para fundar a sua república na Ilha Grã Colômbia, porque é interessante para os britânicos, porque contesta o poder do seu inimigo, o Império Espanhol, na América do Sul. Então, e uma vez que esses patriotas chilenos aqui, eles vão lá em Londres pedir para este símbolo, ou fazer algum tipo de acordo lá em Londres, né, nos bastidores, lógico, com a bênção do seu rei. Eu posso lá, tá, libertar, você prestaremos navios de guerra, uns milhares de soldados britânicos transvertidos de mercenários. A própria legião britânica lutou na guerra de libertação das colônias espanholas. E isso não foi de graça. Assim que os espanhóis saíram, os britânicos entraram. Entendeu? Então aqui, ó, 1818, em novembro de 1818, e retomando sua guerra costeira. Em 1818, gente, é uma data importante, porque Cochrane ele vai estar mais ativo na guerra contra os cabanos, contra o povo cabano, a partir de 1822, certo? Mas antes de 1822, a gente tem alguém muito importante também nessa releitura da história. E a gente vai estar lá para esse cara agora, para as coisas poderem fazer sentido para vocês. Aqui ele está em 1818, ele está lá no Chile, né? Então o que a gente precisa fazer agora? A gente tem que voltar para um ano antes, 1817, certo? Vocês vão entender porque a gente precisa voltar para 1817. Então, 1817, vamos lá. Então aqui a gente fez uma pesquisa que eu fiz pelo celular e abri aqui pelo computador. É a seguinte pergunta: qual britânico estava presente na repreensão? Entendo que o termo repreensão ele é um termo imperialista, né? Porque seria o termo correto que seria na contra-revolução de 1817 contra a República de Pernambuco. Vamos lá, os britânicos estavam lá, tenho certeza disso. O britânico mais proeminente envolvido no contexto da Revolução Pernambucana de 1817 foi Henry Chamberlain, que atuava como cônsul britânico no Rio de Janeiro. Desde quando a presença britânica está fortemente presente no Rio de Janeiro? Muito antes do começo da guerra. Muito antes de 1808. 1808 é quando a família real portuguesa é praticamente trazida a pulsos para o Brasil pela Marinha Britânica, praticamente sequestrada, para que a Grã-Bretanha não perdesse os seus fantoches, né? Se eles caem na mão de Napoleão, bye bye Portugal, sob controle britânico, certo? Eles não podem perder a família real portuguesa, que são seus vassalos, e eles são trazidos, né? Praticamente à força, nos navios da Marinha Real Britânica, da Royal Navy. Então, desde 1808, né, o Tratado de Amizade e Aliança é algo assim. Não se apeguem a esses termos. Tratados, amizade e aliança, eles são muito bons como o uso dos termos, mas tudo isso é mentira. Foi tipo assim, a dança das cadeiras britânicas, né, para não deixar para a historiografia. Em 1808 começa a recolonização britânica do Brasil e da Confederação do Equador. Não podemos colocar isso, mas a gente coloca Tratado de Amizade e Aliança, entendeu? O uso do termo ele tem exatamente esse objetivo, mascarar uma realidade. Então, a gente já achou um britânico aqui presente na contra-revolução de 1817. Henry Chamberlain, que atuava como cônsul britânico no Rio de Janeiro, embora não tenha participado diretamente no combate físico nas frentes de batalha, e desempenhou um papel crucial na inteligência em favor da coroa portuguesa, em favor, olha, eles prestaram um favor, ao interceptar correspondências que revelavam os planos dos revolucionários e a influência da maçonaria no movimento. Além dele, outros britânicos tiveram um papel significativo. Luís do Rego Barreto, embora fosse um militar português, ele possuía forte vassalagem ao exército britânico, entendeu? Uma forte ligação aqui é vassalagem, entendeu? Ele era um fantoche, era uma marionete dos britânicos. Tendo lutado sob o comando de generais ingleses, olha, sob comando, ou seja, ele estava subordinado aos ingleses. Então, não tem soberania nenhuma Portugal aí, né? Portugal, como eu falei para vocês, é um protetorado, uma colônia de luxo dos britânicos naquela parte da Europa. Como o Duque de Wellington. O Duque de Wellington lutou contra Napoleão. Ele controlou esse cara aqui também, Luís do Rego Barreto. Então, Luís do Rego Barreto estava com 3.000 homens, provavelmente muito dos quais britânicos, né? E inclusive poderia ser
a Legião Britânica junto com ele, né? Só que eles devem ter omitido isso da historiografia, mas ele comandava 3 mil homens contra a, a República de Pernambuco em 1817. Né? A mão de quem ele estava combatendo o que viria a ser a Confederação do Equador? A mão dos britânicos, daqui, ó, sob o comando dos generais ingleses, britânicos. Durante as guerras napoleônicas na Península Ibérica, ele foi enviado por Dom João VI para ser o capitão-general e governador de armas de Pernambuco, após a derrota da República, sendo o principal responsável pela violenta repressão subsequente. Né? Ou seja, ele foi responsável pelo martírio dos pais fundadores, né? Aqueles que deram a identidade coletiva ao povo cabano. Tudo começa com eles em 1817. Então é uma identidade que ela é construída desde o início, batizada no fogo e no sangue. Né? E aqui temos Luiz do Rio Barreto, um portuguesinho, avassalado, um fantoche, ou uma marionete, ou um cão de guerra dos britânicos. Então aqui tem a influência diplomática. O governo britânico como um todo. Quando ele diz como um todo, ele está dizendo que tudo que se reporta a ele lhe pertence, como um todo. Seja Sir Alexander Cochrane na guerra de 1812 contra os Estados Unidos, seja Lord Cochrane lutando contra os cabanos da Confederação do Equador em 1822 para frente, certo? Como um todo. Agiu para apoiar Dom João VI. O governo britânico como um todo agiu para apoiar. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte, entendam. Ele está dizendo assim, ó, o governo britânico como um todo usou Dom João como uma testa de ferro histórica para enganar o povo brasileiro na sua guerra contra a República de Pernambuco. Entendeu? Então, não é uma guerra portuguesa contra a República de Pernambuco, é uma guerra britânica. Eles usam apenas os braganças como uma peça de fantoche, entendeu? Uma peça no tabuleiro. Eles movem para onde eles querem. Se eles querem que os braganças venham para a colônia do Brasil, então eles vêm para a colônia do Brasil. Se eles querem que volte, eles voltam para a colônia de Portugal. Isso fica muito claro na vida de Dom Pedro I. Que quando seu irmão se rebela contra a influência britânica de Portugal, Dom Miguel, eles vêm no Brasil, pegam Pedro, que tinha acabado de se tornar pai, o Pedrinho nasce, que viria a ser o Pedrinho II. Ele não pode ver o crescimento do seu filho, porque os britânicos levam ele para usar ele como casus belli, é o termo que eles usam na historiografia. É quando alguém é usado como justificativa para uma guerra, é como um proxy. Então eles vêm, pegam o Pedrinho, colocam no navio para ele, não, mas meu filho acabou de nascer, não posso ir, eu quero ver o crescimento do meu amigo, tu vai para Portugal agora, tu não tem escolha. Tu não entendeu, tu não escolhe a tua vida. Eles pegam o Pedrinho, levam o Pedrinho para Portugal para usar ele contra o seu irmão Dom Miguel. Tinha levantado o calcanhar para ser senhor britânico, ele não queria mais ser uma colônia dos britânicos. Então, aqui como um todo, né, como um todo, agiu para apoiar Dom João VI. Por exemplo, a pedido da Grã-Bretanha, não. Sob ordens da Grã-Bretanha, o monarca ordenou a prisão de oficiais franceses que planejavam usar Pernambuco como base para resgatar Napoleão Bonaparte em Santa Helena. Você entendeu? Quem é que manda aqui? Quem é que manda? A pedido da Grã-Bretanha. Aqui, ó. Vou cifrar aqui, ó. Grã-Bretanha. Amando, ele recebe ordens, entendeu? Ele ordenou, se ele ordenou alguma coisa, né? Eles podem ter só escrevido isso na caixa, não aconteceu nada. Não mandava em nada. Provavelmente estava com medo, né? Já que ele era um botão. A repressão foi liderada por Barreto, ou seja, aquele que está sobre ordens expressas dos britânicos, marcada por extrema violência. Você entendeu? Então eles se tornam praticamente um cão de guerra, resultando no enfocamento e esquartejamento de líderes como Domingos José Martins. Gente, Domingos José Martins, ele é um intelectual do povo cabano. Você entendeu? Domingos José Martins, ele é o pai da justiça da Confederação do Equador. Domingos José Martins não fez nada menos do que escrever a Constituição da República de Pernambuco. Vocês entenderam? Eu vou mostrar aqui uma imagem dele para vocês verem o rosto do pai fundador. Vocês estão vendo ele? Domingos José Martins, 1784 e martirizado em 1817. Esse é o pai fundador, Domingos José Martins. Ele escreveu a Constituição da República de Pernambuco. Entendeu? Então não tem, gente, não tem guerra por comida, entendeu? Essa é uma guerra de vontade, uma guerra de intelecto, entendeu? De líderes como Domingos José Martins e o padre Miguelino. Aqui no total foram 61 martírios. 61 pais fundadores foram massacrados, desarmados, né? E mortos como traidores, quando eles caíram, o rei, o vassalo português. Essa daí é a historiografia deles. Então, aqui a gente precisa fazer outra pergunta. Eu quero o nome de alguém em comando que seja ligado ao Império Britânico, certo? E aí, o nome em comando diretamente ligado ao Império Britânico foi o Marechal Luiz do Rio Barreto. Aqui é ele que diz, entendeu? O nome em comando diretamente ligado ao Império Britânico, ou seja, o vassalo britânico, Marechal Luiz do Rio Barreto. Então a repreensão não é portuguesa, ela é britânica. Então, embora fosse português de nascimento, ele era um oficial de carreira do exército britânico, tendo servido sob o comando direto de Duque de Wellington durante as guerras napoleônicas. Barreto foi nomeado por Dom João VI como capitão-general e governador de armas de Pernambuco, especificamente para sufocar levar a cabo a contra-revolução
governar a província após a derrota dos republicanos. Sua atuação foi caracterizada por comando militar que teve um convoio de aproximadamente 3 mil homens enviado do Rio de Janeiro para garantir a retomada do controle. E não se engane, ele fala aqui Rio de Janeiro, mas existe a estação daqui a pouco vocês vão ver que ela vai aparecer aqui, e o nome da pessoa que está no controle dela. A estação britânica, o controle britânico, né, estacionado no Rio de Janeiro, então 3 mil homens. Provavelmente aqui 2 mil britânicos, no mínimo 2 mil britânicos. Provavelmente, inclusive, até a própria legião britânica seja a partir desses 3 mil homens. Do Rio de Janeiro para garantir, né, a retomada do controle. Né. Repreensão violenta sob seu comando, Pernambuco vive um período de terror, com execuções públicas, prisões em massa e desmembramentos de territórios. Eles acreditam nisso aqui, entendeu? Como a emancipação. Olha o uso do termo, gente. Olha a escolha. Quer dizer que a contra-revolução agora é o quê? A emancipação de Alagoas como Cartilho, a capitania rebelde. Né? Inteligência britânica. Ele contou com o apoio logístico e informação de Henry Belém, o cônsul-geral britânico no Rio de Janeiro, que monitorava os movimentos republicanos para garantir que a colonização britânica da região não fosse ameaçada pelos pais fundadores e seus ideais revolucionários. Você entendeu? Então, a terceira pergunta foi: além de Barreto, qual outro ligado ao Império Britânico que estava presente em 1817 em Pernambuco? Ora, além de Diego Barreto, a outra figura de altíssimo escalão ligada ao Império Britânico que desempenhou um papel central na repressão foi o Marechal William K. Beresford. Gravem bem este nome: William K. Beresford. Embora Barreto estivesse no comando direto em solo pernambucano, Beresford era o comandante em chefe das forças portuguesas, ou seja, o exército britânico. Ele controlava diretamente as forças portuguesas. A mesma coisa que aconteceu com o Brasil, com o miserável exército brasileiro, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram avassalados ao exército americano em 1842. Eles colocam lá como um tratado. Gente, se tu fores estudar um pouco sobre isso, tu vais ver que foi a mesma coisa. Foi a perda total do comando brasileiro das forças militares que lutaram na Itália. Elas estavam sob tutela do exército americano. A mesma coisa que os britânicos fizeram com as forças portuguesas, eles fizeram com as forças brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que isso vai soar muito para muitas pessoas, mas isso é uma verdade, viu? Isso é um padrão que se repetiu, ó. Embora Barreto estivesse no comando direto em solo pernambucano, Beresford era o comandante em chefe das forças portuguesas e o representante máximo da influência militar britânica no Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves na época. Entendeu? Isso aqui não sou eu que estou falando. Aqui, ó, a história está escrita, foi registrado. Sua participação e influência manifestaram-se de 3 formas principais. Comando estratégico, Beresford foi responsável por reorganizar e treinar o exército português, seguindo os padrões britânicos. Os oficiais enviados para reprimir a revolta, né, ou os contra-revolucionários enviados em 1817, incluindo o próprio Diego Barreto, eram seus subordinados, né, ou avassalados fantoches diretos, e aplicaram as táticas rígidas da primição de sua tutela, ou sob sua vassalagem. Intermediação diplomática militar atuava como uma ponte entre os interesses da coroa portuguesa, né, controlava a coroa portuguesa, e o governo britânico, ou seja, ele estava lá para fazer cumprir o desejo do rei sobre Portugal. Em 1817, ele estava no Rio de Janeiro e participou ativamente do planejamento da resposta militar para garantir que o movimento republicano não se espalhasse pelo restante da colônia, que foi o que aconteceu em 1832 a 1842, né, que é quando a Bahia, a província da Bahia e a província de Pernambuco se unem ao Estado. É importante essa distinção: Estado do Maranhão e Grã-Pará, não é uma província. Pernambuco e Bahia são províncias. Maranhão e Grã-Pará, ele é um estado. Ele foi fundado em 1621, quando o controle anglo-português, ou luso-britânico, sobre o território que deveria ser o Maranhão e Grã-Pará foi perdido para a coroa francesa. Eles fundam a França Equatorial. Os luso-britânicos, eles perdem o controle da região que deveria ser o Maranhão e Grã-Pará. O que acontece? O Império Espanhol, né, sob o controle de um rei chamado Filipe II, que é filho de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né, o filho dele herda, porque para ele assumir o trono do Sacro Império Romano Germânico, ele precisa abdicar do reino da Espanha, e o seu filho assume o poder. Então o filho dele, chamado Filipe II, que é o rei espanhol, ele entra com a força militar e expulsa e toma a França Equatorial. Ele expulsa os franceses de São Luís, tanto que São Luís vai ser rebatizada de São Filipe. Está na historiografia, você pode pesquisar se São Luís não foi chamado de rebatizado. Né? Só quando a Espanha perde o controle sobre o Maranhão e Grã-Pará, que já passa a ter uma identidade própria agora, né? A partir de 1621, quando ele é fundado como Estado. Vamos dar uma olhada aqui para a gente deixar isso mais didático. Maranhão e Grã-Pará, Maranhão.
Está voltando, sim. Vamos lá. Renato que ele consegue. Aqui, ó. Esse mapa, ele consegue deixar bem didático. Isso. Então, aqui, ó. Maranhão do Pará. Ele começa com o estado do Maranhão, em 1621. E aí, durante 20 anos, que ele foi fundado em 1621, o controle espanhol sobre o Maranhão do Pará, ele vai até 1641, quando o rei Filipe III pede o controle de Portugal para os britânicos. Entendeu? E essa parte amarela aqui, ó, que é hoje é o Rio Negro, o Grão-Pará e o Maranhão. Eles são territórios só fundados em 1621, certo? Então, o Maranhão aqui, ó, os britânicos vão fragmentar diversas vezes esse território aqui, com que objetivo? Eles querem enfraquecer a identidade coletiva do povo cabano e do Estado, que tem direito de existir já como país, né, após a independência, desde 1621. Então você tem o Estado do Brasil, inclusive está lá mesmo na própria historiografia brasileira da mesma forma. Aqui, ó, ele é chamado assim, ó. Essa daqui, aqui, ó, ele representa bem melhor isso aqui, ó. Estado do Brasil e Estado do Maranhão do Pará. Ou seja, ambos eram estados, porque ambos eram colônias. Só que eles são distintos um do outro. Aqui não é Brasil. Estado do Maranhão do Pará, fundado em 1621 pela coroa espanhola, e Estado do Brasil, fundado em 1551 pela coroa portuguesa, sob controle britânico. Quando o Maranhão do Pará foi fundado, não tem controle britânico, tem controle espanhol, que é inimigo de sangue do Império Britânico. Entendeu? Então aqui é praticamente uma fundação dos britânicos, e aqui é uma fundação do seu inimigo do Império Espanhol. Certo? Então, filhos, aqui, ó. Tem mais também, meio bagunçado. Então, é basicamente isso. Então, quando eu digo para vocês não confundir, é o seguinte: o estado do Maranhão e do Pará, fundado em 1621, é um estado, assim como o Brasil é um estado, entendeu? Não é uma província do Brasil. Durante 1842 a 1832, acontece o quê? Na verdade, em 1831. Não, peraí, tô falando bobagem. Ó.